Hoje não está escrito Arqueologia e a Bíblia, com o nosso convidado especial do programa Evidências, o Dr. Rodrigo Silva. Voltaremos dentro de 30 segundos para iniciar o nosso programa. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Boas-vindas aos nossos telespectadores que estão conosco no mais um programa do Está Escrito. Agradecemos a sua presença e queremos agradecer também a presença do nosso amigo Dr. Rodrigo Silva. O Dr. Rodrigo Silva é o apresentador do programa Evidências no Brasil. Passa na Rede Novo Tempo, vai até a América do Sul, África. O senhor é arqueólogo e aceitou o nosso convite para estar aqui conosco e nós agradecemos muito a gentileza sua de estar aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de voltar aqui no Está Escrito e que a mensagem de Deus possa realmente atingir a todos os telespectadores em suas respectivas casas. Isso é a nossa oração também. Doutor Rodrigo, quem sabe, para o benefício daqueles que, quem sabe, estão assistindo pela primeira vez, não conhecem o senhor, uma pequena biografia de quem você é, de onde é que você veio, para que eles conheçam um pouquinho melhor o senhor. Bem, eu sou brasileiro. Sou de uma cidade do Brasil chamada Belo Horizonte, que fica no estado de Minas Gerais. E atualmente, além de apresentar o programa Evidências, eu tenho como meu principal trabalho também, sou professor da Faculdade de Teologia no UNASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde eu vivo e leciono várias matérias ali, arqueologia, grego e algumas outras áreas ali. E é um prazer estar aqui. Nós temos alguns cursos na área de teologia e arqueologia também, e filosofia. E estamos aí nessa tarefa já há algumas décadas já lecionando. Que bom, muito obrigado. O senhor é casado? Sou casado, a minha esposa... Não pode esquecer de mencionar a esposa, com né? certeza. Ela infelizmente não pôde estar aqui conosco, o nome dela é Lislier, ela também é professora universitária no Brasil, está atualmente concluindo o seu mestrado em Psicologia da Educação na Universidade de São Paulo, lá no Brasil. E quem sabe, numa oportunidade, a gente pode vir e trazê-la aqui também para participar com todos os telespectadores. Será um prazer. Doutor Rodrigo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arqueologia e quem sabe começamos com um detalhe que em outro programa nós já conversamos um pouquinho, mas vamos quem sabe começar com a pergunta: a arqueologia prova a Bíblia? Eu fico feliz, Bill, por você ter começado com essa pergunta, que algumas pessoas confundem um pouco e usam mal essa expressão. Até em livros eu encontrei: a arqueologia confirma a Bíblia, ou prova a Bíblia. Isto não procede por várias razões. Em primeiro lugar, a Bíblia é um livro que tem elementos que demandam fé. Por exemplo, eu não posso, pela ciência, pela arqueologia, ou por qualquer área acadêmica, provar que Deus é uma trindade. Certo. Isso demanda fé. Eu não consigo provar que Deus jamais teve um começo. Isto não é falha da crença, é falha do método científico. Como, por exemplo, eu não posso provar pelo método científico a existência da chamada matéria escura. Os físicos afirmam que existe uma matéria escura, que em torno de 70 e poucos % do universo é constituído por uma matéria chamada matéria escura. Mas ela é tão grandiosa que ela escapa à experimentação, à observação. Então, nem tudo que escapa à observação e experimentação é inexistente, pelo contrário, existe. Nós é que somos limitados para verificar aquilo. Ora, se a matéria escura, que os físicos afirmam que existe, escapa à observação e experimentação, escapa ao método científico, Deus, que é maior do que isto, por que não escaparia? Então, esse é um primeiro elemento. Eu não vou usar a arqueologia para provar a Bíblia. Segundo, Deus é a autoridade maior do universo. Uma autoridade não precisa que ninguém valide a palavra dele. Certo. Imagine um juiz tendo que provar que tomou a decisão correta. Então, ele não seria juiz, ele seria réu. Imagine um policial tendo que provar que você realmente estava infringindo a lei. Certo. Ele não seria um policial, ele não teria fé pública. Deus é uma autoridade maior. Se Deus tivesse que ter a palavra dele comprovada para alguém, não seria Deus. Então, qual o papel da arqueologia? Muito bem, Bill, a arqueologia me ajuda a confirmar a história que a Bíblia apresenta. Se a história que a Bíblia apresenta é um mito,
então a teologia que está assentada nessa história também será mitológica, será irreal. Porém, se aquela história procede, a doutrina, a teologia que se sustenta naquilo também procederá. A arqueologia também me ajuda a compreender algumas passagens da Bíblia que são obscuras, por causa do hiato de milênios entre nós e o livro sagrado. Tá certo? Eles escreveram numa outra cultura, numa outra língua, numa outra conotação de tempo. Então nós temos que, através da arqueologia, voltar no passado, chegar até lá, olhar nos olhos daquela pessoa de uma maneira o mais contemporânea possível e entender o porquê daquelas vicissitudes, daqueles comportamentos, daquelas expressões idiomáticas. A arqueologia ajuda a ler a Bíblia em 3D. Muito bem. Doutor Rodrigo, existem algumas evidências, eu creio, que o mundo diz que é preciso fé para acreditar, mas na realidade existem algumas provas arqueológicas. Por exemplo, Adão e Eva. Muitas pessoas dizem, não, para acreditar em Adão e Eva é preciso ter fé. Mas será que existem provas, evidências, quem sabe, arqueológicas da existência de Adão e Eva, do dilúvio? Aliás, aqueles primeiros capítulos lá do livro de Gênesis, que o mundo aí diz, não, isso é fantasia, isso é elemento de... Vocês precisam ter fé, mas será que existem algumas evidências de que aconteceram esses acontecimentos que a Bíblia declara lá no começo da Bíblia? Em primeiro lugar, Bill, vamos definir academicamente o que é evidência. Às vezes as pessoas não entendem bem o sentido de evidência. Pensam que evidência seria um DNA de Adão, um pedaço da orelha dele, a foto ossada. Não é assim que a gente trabalha com o método científico. Evidências são elementos que aparecem num determinado campo e que me permitem construir hipóteses de trabalho em cima daquilo. Então, por exemplo... Uma hipótese lógica, Uma hipótese lógica. Se eu chego numa casa, eu encontro ali uma bola, o vidro da casa quebrada, eu tenho ali algumas evidências. A partir do momento que eu descrevo essas evidências de modo acadêmico, eu tenho um fato científico. A bola estava... Não pode ser subjetiva a descrição. Não posso falar que a sala era grande e espaçosa. Ela tinha tantos metros por tantos metros. Não posso falar que ela estava suja. Ela tinha elementos aqui e ali. Não pode ser subjetivo. Aí eu tenho um fato científico. Em cima da evidência, eu construo um fato científico. Depois que eu descrevi o fato científico, eu posso começar a ter interpretações. Então, se existem 2 ou 3 interpretações em pé de igualdade para explicar aquele fato que eu não presenciei, eu chamo isso de hipótese de trabalho. Uma hipótese. Se eu só tenho uma forma de explicar aquele fato e nenhuma outra igual, eu já vou um passo além, eu tenho uma teoria. Se eu consigo repetir o processo em laboratório e observá-lo, eu tenho uma lei. Então, essas coisas são importantes. As pessoas misturam hipótese com teoria como sendo... Não é a mesma coisa. Então, é uma progressão de hipótese... Até chegar à lei. Então, nós temos a evidência, nós temos o fato científico, hipótese de trabalho, teoria, lei. Agora, quando eu estou falando de história, eu não posso falar de lei, porque eu não posso repetir a história em laboratório. Eu fico mais no campo das evidências, subo no máximo até a hipótese. Evidência, fato científico e hipótese. Então, vamos pegar as evidências. Eu trouxe aqui comigo, gostaria de mostrar para você, Bill, e para as pessoas que estão em casa. Esse aqui é um tablete cuneiforme. Esta aqui é uma cópia. O original está no nosso museu lá no Brasil, eu não poderia trazer. No Museu do Louvre você tem vários tabletes desses, no Museu Britânico você tem, no Museu Metropolitan Museum de Nova York. Aqui você tem das primeiras formas de escrita da humanidade. Quando a humanidade começou a produzir os seus primeiros documentos em escrita cuneiforme, a primeira civilização surgiu, e qualquer acadêmico de história vai reconhecer isto, a primeira civilização do mundo surgiu na Mesopotâmia, onde hoje seria o Iraque, o conturbado Iraque. Ali foram as primeiras civilizações. E a primeira cidade que surgiu como civilização foi justamente a cidade de Eridu. Agora vamos raciocinar de uma maneira quase de detetive. Se a história de Adão e Eva for verdadeira, porque eu já tenho um testemunho dela escrito aqui na Bíblia. Falta verificar se esse testemunho procede ou não. Se essa história for verdadeira, Adão e Eva estariam no topo genealógico de todas as nações do mundo. Concorda comigo? Lógico. Eu estou trabalhando com 50% de chance de Moisés ter escrito uma mentira ou ter escrito uma verdade. Se for verdade,
Aqueles primeiros povos que surgiram ali eram descendentes de Adão e Eva. Lógico. E cronologicamente falando, também estariam próximos a Adão e Eva pela cronologia bíblica. Se for verdade o que a Bíblia falou, nos primeiros documentos da humanidade, eles deveriam fazer referência a Adão e Eva, ancestral comum, concorda? Um outro detalhe, se o evento histórico é grande demais e traumático demais, ele vai deixar marcas na geração seguinte. Lógico. Isso é óbvio. Né? Os primeiros judeus que sobreviveram ao holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial, todas as gerações falavam do nazismo até hoje. Quantos anos já se passaram desde a Segunda Guerra? E você ainda tem o filme A Lista de Schindler sendo exibido, você tem outros livros sobre os judeus até hoje têm o trauma do nazismo, eles contam e recontam a história. Então, da mesma maneira, se aqueles elementos de Gênesis 1 a 11 ocorreram, um dilúvio catastrófico, a expulsão do casal, do paraíso, do Éden, eram coisas que deveriam estar na memória do povo. Terceira regra, antes de nós avaliarmos as evidências. À medida que a história vai passando, ela vai se mitologizando. Algumas pessoas vão acrescentando dados, tirando outros, modificando. No Brasil, nós temos uma brincadeira, que eu não sei se aqui no Canadá tem, a gente chama de telefone sem fio. Vai falando em ouvido. Vai falando e chega distorcido. Porém, apesar de chegar distorcido, alguns elementos da história original permanecem. Então, minha pergunta é, quais foram as primeiras histórias que as primeiras civilizações do mundo contaram? Elas remetem a Adão e Eva e é incrível. Apesar do telefone sem fio ter ocorrido, todas essas histórias contam algumas coisas fantásticas. Por exemplo, eu disse que a primeira cidade foi a cidade de Eridu. Quando escavaram tabletes em Eridu, ou Uruk, que era outra cidade próxima, a própria cidade de Ur, tabletes datados do 3º milênio a.C., as primeiras inscrições da humanidade, lá dizia o seguinte: nós somos descendentes daqueles que viveram no paraíso idílico de Dilmun. Sério? Dilmun. Nós viemos daqueles que vieram de Dilmun. Dilmun, em sumeriano, significa terra do sol nascente. Terra do Oriente. A Bíblia fala que o Éden foi plantado na banda do sol nascente. E mais, a região onde ficava Dilmun era chamada em sumeriano de Edenu, ou Idim. Idim, ou Edenu, mesmo para quem não sabe sumeriano, é muito próximo foneticamente da palavra hebraica Éden. E o primeiro homem que habitou, e eles construíram a cidade depois dali, a cidade de Eridu, que eles falavam que eram descendentes desses. Esse primeiro homem que habitou ali chamava-se de Adapa. Adapa. Noutros tabletes chamado de Admuzi. Noutros chamado de Adama, que é muito parecido com o hebraico Adam. A ideia que eu tenho é que, assim como o nome João, em português, pode virar John em inglês, Jean em francês, Johann em alemão, Yohanan em hebraico, mas você vê que pelo som é parecido. O nome Adão também estava nessas outras culturas. E mais, Adapa também foi tentado a comer uma comida permitida apenas aos deuses. Sério? Isso tudo aparece ali. Aparece. A figura de Ningir-Zida, uma serpente. A serpente aparece, uma serpente diabólica que os leva. Há também a história dos Anunnakis, que promoveram uma rebelião no céu contra os deuses. E esses Anunnakis eram em número de 900. 300 Anunnakis ficaram rebeldes, 600 ficaram fiéis. Um terço caiu. E a Bíblia fala de uma rebelião também com um terço. As semelhanças são incríveis, muito incríveis. Mesmo você pegar Lévi-Strauss, por exemplo, o falecido Lévi-Strauss, que era ateu e que não aceitava a historicidade da Bíblia, mesmo ele ficava impressionado como o núcleo da Bíblia está presente em outras culturas. E não somente ali em outros lugares. Sumarizando,